E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam passando bem essa quarentena, que tá todo mundo quase enlouquecendo, mas espero que vocês estejam conseguindo manter a sanidade e, mais do que isso, estejam conseguindo manter o foco nos estudos. Isso é muito importante, ok? Bom, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, certo? Que é as unificações da Alemanha e da Itália, certo? Mas antes de começar propriamente o conteúdo, eu só queria chamar a atenção para vocês para um negócio. Lá no P+, eu estou colocando tudo bem bonitinho, bem organizadinho para vocês, não é? Quarentena, tem uma pasta lá, quarentena, você clica, vai aparecer aula, conteúdo 1. É o conteúdo que nós terminamos semana passada. Né? Se você clicar lá, na pasta que é as ideologias do século XIX, você vai ter acesso a duas videoaulas, a uma lista de exercício e aos slides em PDF. Você pega tudo lá, faz essa lista de exercícios, faz a tarefa que eu passei no final da aula e vai ser muito bom para vocês. Vocês vão aprender muita coisa, vai dar tudo certo. Beleza? O conteúdo 2, eu também já coloquei lá para vocês, podem acessar. Vocês vão ter acesso lá a duas aulas, só que uma aula eu só vou postar semana que vem, certo? Então, inicialmente, se você entrar hoje ainda, né? Você vai ter lá acesso a uma aula, o PDF e uma lista de exercícios. A aula da semana que vem, eu coloco semana que vem também, aí você vai ter acesso a tudo, beleza? Bom, meninos, nós vamos começar então esse conteúdo, que é um conteúdo bastante interessante e tal. Eu até mudei a posição aqui do computador para gravar, porque eu vou precisar usar o quadro, tá? Para a gente poder pensar essas coisas. É o único quadro que eu tenho, esse quadro que eu uso aqui para estudar mesmo. Então, se você for assistir essa aula, eu peço que você assista não no celular, não é? Se você for assistir, não, você tem que assistir, mas não assista no celular, assista no computador, que você consegue ver maior e você vai enxergar bem o que está no quadro, certinho? Eu vou reduzir a tela para a gente ver os slides, mas na hora que eu for para o quadro, eu aumento novamente para que vocês possam acompanhar aqui bonitinho. Beleza? Então vamos lá, vamos começar esse conteúdo nosso, que é as unificações da Alemanha e da Itália, ok? Beleza? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato comigo, seja pelas redes sociais, seja pelo meu e-mail, ou pelo próprio e-mail da escola, que a escola disponibilizou para que vocês respondam lá. Teve gente que perguntou, eu já respondi no mesmo dia, tá certo? Então, vai lá, participa. O que eu quero é que vocês aprendam, tá certo? Beleza? Vamos lá, então. Unificações da Alemanha e da Itália. Mas para começar isso, eu queria pensar com vocês um conceito um pouco mais amplo aqui, que é o conceito de nacionalismo, certo? De nação e nacionalismo. Olha só, para pensar o conceito de nação, eu fui num dicionário de conceitos históricos, não é? E peguei essa definição. A nação, em seu significado mais simples, é uma comunidade humana estabelecida neste determinado território, com unidade étnica, histórica, linguística, religiosa e ou econômica. O Estado seria, nesse sentido, o setor administrativo de uma nação. Meninos, basicamente é o seguinte, tá? Nação é o sentimento de pertencer a uma mesma comunidade que partilha de um conjunto de valores, de ideias, com um espaço, num território e tudo mais. Esses indivíduos, eles geralmente seguem as mesmas leis, têm religiões semelhantes ou a mesma, têm uma unidade linguística, certo? Então, nação é isso, beleza? Esse conceito, ele começa a ser utilizado, ser pensado, ainda com o processo da formação das monarquias nacionais no fim da Idade Média, certo? Então, se opondo ali ao feudalismo, à fragmentação territorial e começa a surgir os estados nacionais, surge esse conceito de nacionalismo, certo? Em geral, nesses estados, sobretudo França, Inglaterra, Portugal e Espanha, nesses 4 estados, o nacionalismo ele era associado à figura do rei. O rei era aquilo que garantia a unidade, ou seja, somos todos, por exemplo, franceses porque somos súditos do rei da França, certo? Só que com a Revolução Francesa em 1789, nós temos uma mudança radical nisso. Por quê? O rei é guilhotinado. Mas aquilo continua sendo a França. Então, já que o rei foi guilhotinado, como é que a gente vai criar, não é, uma nova identidade nacional? E esse é o grande desafio do século XIX. E o que é interessante é que o século XIX passa a ser entendido também como o século dos nacionalismos. Eu falei que o século XIX é o século das ciências, é verdade, o século das revoluções, é verdade, mas é também o século dos nacionalismos. É quando isso começa a se consolidar de maneira ainda mais sólida, ainda mais forte. As revoluções liberais no início do século XIX trazem
para a pauta desses países princípios nacionalistas. Seja na França, criando novos símbolos nacionais, sejam, por exemplo, na Grécia, se libertando do Império Turco-Otomano, que vai também criar uma nova nação, uma nova identidade nacional, e assim vai, certo? Então, a primeira coisa é essa. O nacionalismo está na base das revoluções do início do século XIX, certo? Mas também está no campo da estética, da arte e da filosofia, do pensamento. A gente estuda romantismo, né? Vocês estudam ou nas aulas de literatura, nas aulas de arte, mas tem um detalhe que é bom lembrar. O romantismo, ele é, antes de virar uma estética, ele é um modelo político, intelectual, uma filosofia mesmo. E essa filosofia romântica, ela vai ter como característica a valorização da nação, dos sentimentos propriamente nacionais. E isso vai estar na base dessas formas de arte e também na maneira como muitos grupos vão enxergar o seu próprio país. Então, o romantismo aqui é uma visão do seu próprio território e não só uma visão artística. E aí, no século XIX, começam a se consolidar os símbolos nacionais. Por exemplo, coloquei aqui a águia militar alemã, né? Só um símbolo aleatório que eu me lembrei. Beleza? Para que vocês pudessem ver o uso desses símbolos nacionais, como é que eles se davam. Certinho? Beleza até aí, galera? Então agora nós vamos falar de Alemanha. Então a aula de hoje basicamente é a unificação alemã, ok? Semana que vem a gente vem a unificação italiana, certinho? Então bora lá, unificação alemã. Para entender a unificação alemã, a gente tem que entender a história do nacionalismo germânico, do nacionalismo alemão. Primeira coisa, quando é que a gente ouve falar pela primeira vez em povo germânico? Lá no Império Romano, certo? Na história de Roma. Essa região era uma região que os romanos chamavam de povos bárbaros, onde nós tínhamos um conjunto de comunidades que viviam de maneira autônoma em relação umas às outras, mas que tinham uma unidade linguística. Essa região vai ser invadida pelo Império Romano e depois invade o Império Romano e leva ao fim do Império Romano. E é a primeira vez, portanto, que a gente ouve falar efetivamente da ideia de um conjunto de povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaro. Na Idade Média, nesses territórios germânicos, vai surgir o Império Carolíngio, não é? Que vai pegar parte da França e parte da atual Alemanha, certo? Então, de novo, nós temos pela primeira vez um princípio de unidade ali entre aqueles grupos germânicos. Essa unidade é reforçada quando se cria o chamado Sacro Império Romano Germânico, ainda também na Idade Média. Então, na Idade Média, nós temos um princípio de unidade que dura até a Guerra dos 30 Anos, quando, devido a disputas religiosas, devido às reformas religiosas e tudo mais, a região germânica vai se fragmentar em vários reinos. E esse ponto é interessante pra caramba para nós. Tá? Nós teremos aqui uma fragmentação enorme, formando vários reinos germânicos, que tinham uma história parecida, tinham uma língua parecida, mas não eram unidos nem política nem economicamente. Beleza? Isso permanece desse jeito até as invasões napoleônicas. Napoleão, com seu projeto expansionista, a partir de 1806, a partir da decretação do bloqueio continental, Napoleão começa um processo expansionista e vai invadir esses vários reinos germânicos, criando uma confederação do Reno. A gente falou sobre isso já, não é? O que era a confederação do Reno? Era unificar todos os países que estavam em torno do rio Reno em uma única confederação, um conjunto de reinos liderada por Napoleão. E aí é um ponto muito interessante para nós. Por quê? Porque era um conjunto de países de origem germânica, falavam a mesma língua, tinham a mesma história, mas não tinham unidade política até então, só que agora governado por um estrangeiro. E esse fato desses caras serem governados por um estrangeiro é extremamente interessante. Por quê? Porque isso vai despertar, ao ser contraposto à diferença política desse líder estrangeiro, vai fazer com que a gente se veja como igual, sacou? Então, esse fato dos vários reinos germânicos serem dominados por um povo estrangeiro vai dar unidade a esses reinos germânicos, desenvolvendo cada vez mais sentimentos nacionais. E é justamente nesse contexto que nós vamos ver o surgimento da Alemanha. Porém, para a gente poder entender o surgimento da Alemanha, a gente tem que entender que é a quantidade de vários reinos que vão ter, certo? Mas, porém, eu queria só chamar a atenção para vocês porque vai acontecer quando Napoleão cai. Napoleão cai e vem lá o Congresso de Viena. Nós falamos pra caramba do Congresso de Viena e vamos continuar falando. Né? Na verdade, esse é o último conteúdo que a gente fala de Congresso de Viena. O que o Congresso de Viena tem de importante? Dois países vão se destacar durante o Congresso de Viena.
a França e a Prússia. A Prússia, região hoje que estaria mais ou menos no norte da Alemanha. Esses países vão ter várias conquistas, tanto a França quanto a Prússia. Só que tem um detalhe. Baseado no chamado princípio do equilíbrio, vai se começar a buscar o quê? Não é? A gerar compensações. Então, a Prússia estava ganhando muitos territórios. Então, ela não podia ter mais poder. Então, precisou se fragmentar, diminuir o poder prussiano. E é aí que a gente vai para o quadro, porque eu vou explicar o que vai acontecer. Para isso, nós vamos imaginar aqui um mapa europeu. Vocês sabem, eu já fiz mapa na sala de vocês, meus mapas eles não são nada parecidos com a realidade. Eles são apenas para que vocês possam se localizar mais ou menos no mundo, tá certo? Então vamos para o quadro, deixa eu ver se dá para vocês verem. Eu vou tirar do zoom aqui, vou colocar só eu de novo, certo? E a gente vai tentar entender algumas coisas aqui. Estamos na Europa. Nós temos aqui esse grande território que é a França. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Do lado da França, nós temos a Prússia. Beleza? Lembra que quando a gente tem a Guerra dos 30 Anos, surge um monte de reinos germânicos, depois Napoleão unifica, a Confederação do Reno, e essa Confederação do Reno acaba? Então, vai formar um grande número de reinos germânicos. São esses aqui, ó, um monte. Eu coloquei como um território só, porque é mais fácil de desenhar. Não vou desenhar um por um, claro, mas são um conjunto enorme de reinos germânicos. Aqui no sul, nós temos a Áustria. Estou vendo a Áustria aqui? Certo? E aqui no norte, nós temos a Dinamarca, que depois vai entrar lá para frente nessa história. Beleza? Tranquilo, é isso. O que acontece? Com o Congresso de Viena, a Prússia tinha ganhado muito poder. Então, o que o Congresso de Viena decide organizar aqui? Basicamente, o Congresso de Viena... Só diminuir aqui isso. Só. O Congresso de Viena ele vai fazer o seguinte. Para não dar muito poder para a Prússia, vai pegar esses reinos germânicos e vai colocar sob controle político indireto da Áustria, formando aqui a chamada Confederação Germânica. Então, essa região de preto é a chamada Confederação Germânica. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o que nós teremos aqui é uma separação entre a Prússia e a Áustria, sendo que a Áustria vai ter, lembra que todos esses países são germânicos, falam a mesma língua, tem uma certa unidade histórica. Então, essas três regiões têm unidades históricas. Mas, no Congresso de Viena, nós teremos o quê? A Áustria controlando esses reinos e a Prússia fora desse poder. Isso vai ser o responsável por gerar... Deixa eu abrir aqui. Esses conflitos tão grandes entre Prússia e Áustria. Diante disso, o que os prussianos podem fazer? Eles vão ter uma medida, uma resposta que é muito mais econômica. E essa resposta vai ser a criação do Zollverein. Nem sei se é assim que fala em alemão, mas essa é a maneira que eu leio, não é? Basicamente, o que é o Zollverein? É uma união aduaneira, ou seja, você vai ter uma união econômica liderada pela Prússia, certo? Cuja finalidade é diminuir a quantidade de impostos internamente, facilitando o comércio interno, e aumentar a quantidade de impostos de importação, fazendo com isso que você dificulte tanto a importação de produtos que vinham de fora do Zollverein, e aí você consegue desenvolver a economia local. E é isso que vai acontecer. A Prússia vai conseguir se desenvolver industrialmente, criando uma infraestrutura industrial gigantesca, fontes de energia, ferrovias, mineração e tal. E vai se industrializar rapidamente. A Prússia vai passar por um rápido desenvolvimento industrial, certo? Comparável apenas ao desenvolvimento industrial do Japão no século XIX. O que é interessante é que com isso, com a criação do Zollverein, esses caras eles vão excluir a Áustria. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso mapa aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos voltar. Olha só, aqui na Confederação Germânica, o que a Prússia vai fazer? Vai excluir todo mundo e criar o Zollverein. Não sei se vocês verem, eu vou escrever aqui, ó. Zollverein.
Vocês perceberam o que aconteceu aqui? A Prússia fez uma estratégia que, já que ela não pode ter unidade política com esses caras, eles vão ter unidade econômica. E assim, garante um aumento da sua influência na região e pode garantir uma futura unificação de todos os povos alemães. Que é isso que a gente vai ver que vai acontecer. Vamos voltar para o nosso slide aqui bonitinho. Tá bom? Beleza. Feito isso, tá tudo bem, tudo tranquilo, acontecendo naturalmente. Começa a rolar lá na França, lá em Paris, a chamada Primavera dos Povos, nosso último conteúdo em sala, inclusive, não é? Começa a rolar a Primavera dos Povos. O que a Primavera dos Povos significa? De novo, um reforço dos sentimentos nacionais, ideias cada vez mais liberais por parte da burguesia e também ideias socialistas por parte dos populares. Mas essa Primavera dos Povos, em 1848, ela se espalha como uma onda pela Europa. E ao se espalhar como uma onda, vai levar a uma tentativa de unificação política dos povos alemães todos, prussianos, germânicos e austríacos. E essa unificação vai ser a partir da criação de um parlamento formado por todos os países falantes de alemão. A ideia era criar um parlamento, uma estrutura, portanto, jurídica de criação de leis, certo? Uma questão jurídica não, uma questão legislativa, desculpa, preocupada com a criação de leis, para criar um grande estado de todos os falantes de alemão, ou seja, prussianos, austríacos e os reinos germânicos, unidos em torno de um grande conjunto de leis e de um grande parlamento, que seria esse Parlamento Nacional Alemão, sediado na cidade de Frankfurt, tá certo? Inicialmente, o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, apoia isso, fala, cara, isso vai dar muito certo. Só que com o funcionamento do Parlamento Nacional Alemão, começam a surgir ideias, em vez de monarquistas, ideias republicanas. E aí o Frederico Guilherme acha que isso não é interessante, sai fora do Parlamento Nacional Alemão, e isso vai gerar conflitos cada vez mais tensos dentro do Parlamento Nacional Alemão, que ele acaba fechando sozinho, né? Não há nenhuma ação para fechar o Parlamento Nacional Alemão. Ele deixa de desistir. Uma nova tentativa de unificação vai ser com a criação do Parlamento Germânico, em 1862. Então, alguns anos depois ali, vai surgir uma nova tentativa de criar uma unidade legislativa entre os falantes de alemão. Esse daqui vai ser controlado diretamente pelo rei da Prússia, o rei prussiano chamado Guilherme II. Guilherme II ele tem uma ideia que é o seguinte: eu vou unificar legalmente a Prússia e os reinos germânicos que participam do Sovereign, vou aos poucos excluindo a Áustria, e aí eu consigo ter uma unidade. Já tenho uma unidade econômica, vou ter uma unidade legislativa, aí fazer unidade política é um pulo, certo? E é esse o plano dele, e é isso que vai dar certo. Mas quem vai arquitetar isso tudo é esse cara que vocês estão vendo na foto aí, que parece o Leôncio do Pica-Pau, não é? Que é um cara chamado Otto von Bismarck, que era uma espécie de primeiro-ministro do Guilherme II, um chanceler prussiano, certo? Esse cara, ele era um junker. O que é um junker? Junker é a aristocracia rural, que são os proprietários de terra ricos alemães, e ele vai ser o grande representante desses caras, além de um general também. Então ele junta o poder militar e o poder da aristocracia rural. Além disso, ele vai fazer uma forte aliança com a alta burguesia industrial. Ele vai se aproximar dos industriais. E com isso, ele vai galgar o apoio dessa outra parcela da população e, ao mesmo tempo, desenvolver um processo amplo de unificação industrial, de modernização industrial e o fortalecimento militar, porque essa indústria também vai ser fortemente produtora de armas, certo? E com isso nós temos um ambiente interessante. Então, olha só, o Otto von Bismarck, general, líder da aristocracia rural, se alia à burguesia. Essa burguesia vai ver como interessante o desenvolvimento industrial e vai produzir armas. Ou seja, você tem um país preparado para a guerra, um país industrializado, e esse cara vai ser o grande líder da política unificadora. Ele vai ser o grande arquiteto dessa unificação, com uma política autoritária, de imposição desses princípios de unificação. A partir disso aqui, o que falta? Faltam as guerras de unificação. E é isso que nós vamos ver. Para entender isso, vamos voltar para o quadro aqui rapidinho. Não é? Como é que faz? Volta aqui. Olha só, voltando aqui, certo? Olha só, aqui no norte, nós tínhamos dois pequenos reinos, Schleswig
e Holstein. Schleswig e Holstein eram dois reinos que são germânicos, são falantes de alemão, mas estão sob domínio de quem? Da Dinamarca. Então, em nome do nacionalismo alemão, o que o Otto von Bismarck faz? Não é? Ele propõe uma guerra contra a Dinamarca pela libertação de Schleswig e Holstein, certo? E para isso, já que é uma guerra de unificação, ele vai convocar todos os reinos germânicos, inclusive a Áustria. Então, olha só. O que o Otto von Bismarck vai fazer? Ele era inimigo da Áustria, ele queria derrotar a Áustria. Mas, em nome da libertação de Schleswig e Holstein, ele convoca a Áustria para uma guerra contra a Dinamarca. Essa guerra, chamada de Guerra dos Dois Ducados, ela é vencida pelos reinos germânicos, que dividem as zonas de influência. Por exemplo, a Prússia, não é, vai ficar controlando o reino de Schleswig, enquanto Holstein vai ficar sob domínio austríaco. Beleza? Então, está acabado aqui. Vamos voltar para o slide. Está acabado aqui a guerra dos dois ducados com a vitória germânica e a Prússia influenciando Schleswig e a Áustria influenciando Holstein, controlando Holstein. Beleza, isso em 1864. 2 anos depois, 1866, ele continua com suas guerras de unificação. E essa guerra agora vai ser uma guerra interna entre os povos germânicos, a chamada Guerra das 7 Semanas. Por quê? A Áustria controlava Holstein, mas os prussianos começam a interferir e a querer cada vez mais mandar nos territórios de Holstein. E aí há uma reação, não é, desses vários e vários dá uma reação da Áustria e a Áustria entra em guerra com a Prússia pelo controle de Holstein. Essa guerra vai durar 7 semanas, vai sair vitoriosa a Prússia, que vai, inclusive, conseguir criar aqui, a partir da sua vitória, a chamada Confederação da Alemanha do Norte. O que representa o quê? O fim da presença austríaca no norte, aqui da região. Então, olha só, ainda continua existindo a Prússia é um país independente, mas agora ela controla a Confederação da Alemanha do Norte. Vamos lá voltar para o nosso mapa para vocês verem aqui. Então, ó, Dinamarca já saiu do rolê, não é? Certo? Os reinos germânicos continuam existindo, mas agora eles todos estão unificados com a Prússia. Deixa eu apagar aqui. A Prússia está aqui. E eles vão todos se organizar. Isso aqui acabou, a Confederação Germânica acabou, não existe mais. Os Overheim continuam existindo, mas cada dia mais fragilizados. Vamos tirar a Dinamarca do boleto, porque ela não aparece mais na história. Tá certo? Então, o que acontece? Bonitinho aqui. Tá? Então, os reinos germânicos. Aqui no sul, a Áustria e a Prússia. A França vai entrar daqui a pouco, por isso que ela está lá até agora. Tá? Beleza. O que acontece? Esses reinos germânicos eles vão ser divididos em 2 e juntos com a Prússia eles vão criar a Confederação da Alemanha do Norte, excluindo a Áustria e os reinos do Sul. Tá claro até aí para vocês? Beleza? Então vamos voltar para o nosso slide para a gente terminar. Já está terminando a unificação alemã aqui, certo? Pois bem, para terminar esse processo de unificação, os prussianos precisavam dar um jeito de incorporar essa galera do Sul. E para incorporar essa galera do Sul, eles vão inventar uma nova guerra. Que nova guerra é essa? É a guerra chamada de Franco-Prussiana. Eu já citei essa guerra para vocês quando nós falávamos do governo de Napoleão III, lá na França. Certo? Bom, o que acontece? Vai haver uma disputa pelo trono da Espanha. A Espanha vai desse lado de cá, certo? Do outro lado da França. E aí, vai haver uma tentativa de interferência do rei da Prússia e uma tentativa de interferência do rei da França nessa disputa pelo trono. E isso vai levar a uma guerra entre esses dois países, certo? E esse era o grande desejo de Otto von Bismarck. Por que ele queria? Ele queria uma guerra de germânicos contra um estrangeiro, para justificar uma maneira de introduzir esses reinos germânicos no território prussiano, no território da Confederação da Alemanha do Norte. E é isso que ele faz. Ele, com essa guerra, ele vai estimular essa unificação entre todos os povos germânicos, todos os reinos germânicos que faltavam ali no sul. E isso vai ser muito claro a partir da Batalha de Sedan, quando todos esses reinos se unificam
para lutar contra a França de Napoleão III, certo? Com isso, todos esses reinos juntos saem vitoriosos da Guerra Franco-Prussiana. E aí é muito interessante. A guerra chama Guerra Franco-Prussiana porque é uma guerra entre a França e a Prússia. Mas quem sai vitorioso dessa guerra? A Alemanha. Por quê? Porque com o Tratado de Frankfurt, esses territórios aqui deixam de existir e surge, a partir de então, agora sim, a Alemanha. Ficando ao sul da Alemanha, a Áustria. O Tratado de Frankfurt, portanto, de 1871, é o responsável pela criação da Alemanha, surge a Alemanha e também surge um território, é tomado um território dos franceses, eles perdem esse território, que é o território da Alsácia-Lorena, vai parar nas mãos alemãs. Além disso, isso vai ser importante lá na frente para entender a Primeira Guerra Mundial, e além disso, a França também se vê obrigada a pagar pesadíssimos impostos para esse país recém-descoberto, a Alemanha. Meninos, então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Olha só. Com isso, a gente termina esse tópico da nossa aula. A gente termina a unificação alemã. E semana que vem eu volto com a unificação italiana. E a gente acaba esse conteúdo de uma vez. Ok? Falou. Meninos, obrigado. Lembrem-se, qualquer dúvida, qualquer coisa, me procurem. Estou aqui para ajudar vocês. E também, lembrem-se de uma coisa. Não pira nessa quarentena. Porque eu sei que está sendo difícil para todo mundo. Mas não tem outro jeito. A gente tem que manter a sanidade no limite do possível. Um abraço, meninos. Falou!